Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal e no nosso novo canal aqui no YouTube, o Café com Ações. Eu sou Clóvis Faleiro, formado em Administração de Empresas, consultor na área empresarial. Invisto na Bolsa desde 2006. Portanto, considerando o período que eu trabalho como consultor, prestando serviço para grandes empresas do Brasil e do exterior, 30 anos, e enquanto investidor, outros 15 anos, esse conteúdo eu estou disponibilizando para vocês aqui no canal, gratuitamente. São mais de 450 vídeos já publicados desde julho do ano passado. Maratone todos os vídeos. Maratone e não perca nenhum conteúdo que foi disponibilizado aqui, porque os temas são diversos. Muita coisa sobre educação financeira, sobre empreendedorismo, sobre mentalidade, controle emocional, orientações sobre construção de carreira, de relação com o dinheiro, né? Regras para avaliação de empresas, enfim, muito conteúdo já disponibilizado. Veja todos os vídeos do canal. Se for útil para você, deixe o seu like e maratone, porque o YouTube entende que isso é uma aprovação e ele acaba divulgando mais o conteúdo do canal quando você deixa o seu like. E assim a gente atinge mais pessoas, beneficia mais gente, né? Então vamos ter esse despreendimento. Se você está sempre vindo aqui ao canal para aprender, vamos ajudar para que outras pessoas também aprendam. Então eu conto com sua colaboração e sua generosidade. A vida é um pouco isso, é um dar e receber. Estou fazendo aqui um trabalho voluntário e gratuito, né? Então, se você está recebendo esse conteúdo e está tendo alguma utilidade para você, faça com que esse conteúdo também chegue a outras pessoas. Compartilhe, deixe o seu like, porque dessa forma a gente vai beneficiar cada vez mais gente. Estamos falando sobre estatais. Eu criei uma série agora no canal, Não Invista em Estatais. Isso eu estou criando essa série de vídeos por conta de algo que eu já venho afirmando desde o ano passado, que eu tenho dito, olha, eu não invisto normalmente em estatais, salvo se eu identificar uma rara oportunidade de investimento que justifique fazer uma operação de curto prazo, mas para o longo prazo eu não invisto em estatais. E por quê? Bom, temos que entender que as estatais elas foram importantes para o Brasil durante um período onde houve a necessidade dos governos fazerem investimentos públicos para promover o crescimento dos estados e dos países. E essas estatais ocuparam setores estratégicos da economia e que ajudaram o crescimento econômico e o desenvolvimento social do Brasil. Isso é ponto pacífico, isso é história. E a gente deve estudar sempre a história. Eu sou apaixonado pela história e acredito que vocês devam seguir este exemplo e também estar sempre estudando, buscando adquirir conhecimento, entender o porquê das coisas. Então houve sim um momento em que as estatais foram muito bem-vindas e fizeram muito bem ao Brasil. Muito bem. Só que, passado esse movimento vamos dizer assim, de start, ou seja, de gerar o crescimento, de gerar o desenvolvimento, essas estatais começaram a perder o sentido de existir, ao meu ver, na minha concepção, porque os entes privados já começaram a ocupar iguais espaços no mercado e começaram a desenvolver empresas similares àquelas que o Estado em algum momento foi importante enquanto indutor de desenvolvimento, de crescimento, de inovação. Então, na hora que a iniciativa privada começa a ocupar esse espaço, ao meu ver, não há mais sentido na manutenção das estatais. Essa é a minha concepção. Ela já cumpriu o seu papel. E o que se faz com essas estatais? Na minha ideia, essas estatais devem ser todas privatizadas. E o governo ganha o que com isso? O governo ganha, a partir do momento que privatiza, ele recebe um dinheiro pela privatização, pela venda, né? Ele permite que essa empresa seja tocada pela iniciativa privada, que não tem as amarras, entre aspas, dos governos, né? Então elas têm mais agilidade, elas têm mais flexibilidade, elas são capazes de se adaptar mais rápido às grandes mudanças que o mundo está vivendo. Por outro lado, com isso, elas conseguem ter um poder de crescimento maior,
de inovação maior, de acesso às tecnologias globais. E, além disso, a partir do momento que ela começa a crescer, se desenvolver, ela gera mais emprego, gera mais renda, e com isso ela vai criando um ciclo virtuoso, ou seja, as pessoas que são contratadas, famílias começam a viver no entorno dessas empresas privadas, um comércio começa a circular também em torno dessas empresas, uma cadeia produtiva começa a se moldar a esses negócios privados, e essas empresas vão faturando cada vez mais e oferecendo serviços de melhor qualidade e, ao mesmo tempo, pagando mais impostos. Então, para mim, esse é o sentido da privatização. E o que é que eu tenho contra a estatal? Eu acho que a estatal está provado que ela é sempre motivo de disputa político-partidária. Não importa qual seja a bandeira partidária que esteja no comando, se é de direita ou de esquerda. Há uma tendência dos políticos, é da natureza deles, ceder a iniciativas populistas, muitas vezes demagógicas, e eles são tentados a controlar o combustível, controlar a energia elétrica, controlar os juros, baixar energia elétrica por decreto, baixar juros bancários por decreto, numa canetada. É isso que a gente assiste. Além da ocupação dos espaços das estatais por apadrinhados, pessoas que são nomeadas pelo chefe do executivo, seja ele estadual ou federal. Essa ocupação, a Operação Lava Jato demonstrou na Eletrobras e na Petrobras que leva à corrupção e ao desvio de dinheiro público. É isso que a gente assistiu. Eu tenho dúvidas se a Lava Jato foi algo isento. Muito bem, a Justiça da Suíça disse o mesmo em relação à Petrobras. A Justiça dos Estados Unidos disse o mesmo em relação à Petrobras. Então, se você não confia na Lava Jato, bom, temos outras duas justiças que condenou a Petrobras por desvio de recursos públicos e apontou como práticas delituosas alguns dos seus executivos e que estavam ali nomeados por partidos políticos. Então, para mim, não há dúvida com relação a essa ideia de que as estatais são sempre alvo de interesses particulares. Mas quando eu falo particular, estou falando de políticos e de partidos políticos. Por isso, ao meu ver, ainda que você possa ter uma estatal que possa ser gerida profissionalmente por profissionais independentes, gente do mercado, como o Michel Temer fez no governo dele, nomeou pessoas como Wilson Ferreira Júnior, um excelente executivo que tinha sido presidente da CPFL e passou a presidir a Eletrobras, né? Como o Pedro Parente, um excelente executivo que foi nomeado pelo governo Temer para presidir a Petrobras. Então, isso é possível sim, que essas estatais possam ter períodos, intervalos de boa gestão. Não é impossível, mas não é garantia de que isso se perpetuará durante muito tempo, porque os governos são temporários. Então, se você muda o governo, você volta a correr o risco de ter uma estatal manipulada. E desse modo, o meu racional diz o seguinte: essa empresa está muito exposta a esse risco político, muito mais do que as empresas privadas. Muito mais, porque nestas o governo tem ingerência direta. Ele diz o que vai ou o que não vai ser feito. Na empresa privada não, ele até pode fazer pressões, mas a empresa privada não é tutelada pelo governo. Não é tutelada. Não estamos numa ditadura. Se fôssemos uma ditadura, eu diria que sim, somos tutelados. Mas não é o caso. Então, há liberdade para as empresas fazerem o que quiserem e bem entenderem dentro das leis constituídas no país. Esse é o limite. Em sendo assim, eu enxergo sim um elevado risco político de gestão dentro das estatais. E por isso, prefiro ficar fora delas. Salvo
eventuais momentos em que eu vejo uma oportunidade de curto prazo, 9 meses, 12 meses, 18 meses, isso para mim é curto prazo. Então eu posso fazer uma operação, como já fiz com a Eletrobras, com Petrobras, em alguns momentos que ela estava muito depreciada e eu entendi que haveria um ganho num período curto. E fiz a operação, realizei meu lucro, fiquei feliz e me afastei da estatal. Porque no longo prazo, a estatal é uma furada. No longo prazo, é uma furada. Essa é a minha crença. Essa é a minha convicção. Com base em quê? Em estudo. Com base em observação. Cheguei a essa conclusão baseado em fatos. Não são suposições. Não é uma teoria mirabolante que surgiu da minha cabeça. É observando os fatos, observando o que acontece com essas empresas. Essa observação me fez chegar a essa conclusão. E a partir dessa conclusão, da observação dos fatos, da análise dos fatos, sem paixões, sem nenhum viés ideológico, com as minhas crenças e convicções capitalistas, porque eu sou um investidor, então eu sou um amante do capitalismo, apaixonado pelo capitalismo. Então, eu defino o que eu entendo que vale a pena e o que não vale a pena. Aqui estou compartilhando com vocês as minhas ideias. Espero que vocês reflitam, não entendam as minhas ideias como verdades absolutas de forma alguma. Apenas utilize isso para refletir. Porque às vezes a gente está investindo e muito pelo oba-oba. Os bancos recomendam estatais, as casas de análises recomendam estatais, e a gente de repente vai por esse oba-oba das recomendações, sem parar para analisar se aquela escolha de fato é uma escolha certa, se é uma escolha que faz sentido. Portanto, o meu objetivo aqui é apresentar para vocês uma tese e ao mesmo tempo dizer, bom, essa é a minha experiência, é a minha prática, é a minha escolha de estratégia me manter longe dessas empresas, a priori. Agora você deve refletir, analisar, olhar os gráficos dessas empresas, será o nosso próximo vídeo, olhar os gráficos dessas empresas e a partir daí você chegar à sua conclusão. Porque aqui no Viver de Renda o que eu defendo é isso, é que você aprenda a pensar de um jeito novo, de um jeito diferente, a agir de um jeito novo, de um jeito diferente, e que você tenha autonomia de voo, ou seja, que você chegue às suas estratégias, às suas conclusões. Se o vídeo for útil, deixe o seu like, compartilhe com os amigos. Fiquem com Deus. Tchau.